Quais seriam meus ganhos no ciclo de testosterona? E para dar um background científico no que eu estou dizendo, a gente vai utilizar o estudo de Bazin de 2001 para nos referenciar acerca dos ganhos com a testosterona. Bom, Gabriel, e no que consistia esse estudo, como que ele funcionou, qual era a metodologia? E nesse estudo foram utilizados 61 homens eugonadais. O que isso significa? Eugonadais seriam homens que têm sua plena função endócrina funcionando, mas respectivamente a parte testicular da coisa. E dentre esses homens foram divididos em 5 subgrupos, os quais recebiam respectivas dosagens de testosterona. As dosagens eram 25mg, 50mg, 125mg, 300mg e 600mg, sendo essa última dosagem citada a dosagem mais alta já utilizada em estudos e com relativa segurança. Agora vamos um pouquinho para a parte da metodologia. Esses caras eles utilizaram um agonista de NRH. Tá, muito técnico. O que isso significa na prática? Pois bem, como a gente quer suprimir o eixo endógeno para que a gente tenha certeza de que essa produção endógena não vai interferir no estudo, esse agonista do GNRH ele dessensibiliza nosso hipotálamo de maneira que suprima as gonadotrofinas, sendo assim não haveria produção nenhuma testicular. Então a gente teria certeza de que todo o ganho que esse cara tivesse seria da sua produção exógena, ou seja, das aplicações da testosterona. O éster utilizado no protocolo foi o enantato de testosterona. Dito tudo isso, vamos lá aos resultados, vocês vão se surpreender. Na dosagem de 25mg, os participantes do estudo perderam 1 kg de massa magra. E na dosagem de 50mg houve um ganho discreto de massa magra de 600 gramas. Na dosagem de 300mg houve um ganho de 5,2 kg de massa magra. Agora a coisa começa a ficar interessante. Na dosagem de 125mg houve um ganho de 3,4 kg de massa magra, o que já é bastante consistente e satisfatório. E agora a coisa começa a ficar bem interessante. A partir de 300mg os ganhos começam a ser extremamente significativos, sendo 300mg um ganho de 5,2 kg de massa magra. E agora na dosagem master de 600mg houve um ganho de 7,9 kg de massa magra, o que é um ganho extremamente relevante quando a gente principalmente considera que isso é somente massa magra. E a conclusão é extremamente interessante sobre isso, porque muitos daqueles caras que dizem quero usar pouquinho para inibir pouco o meu eixo, na verdade seria extremamente contraproducente. Por que eu estou dizendo isso? Bom, como a gente viu nesse estudo, os indivíduos que utilizaram 25mg, eles perderam 1 kg de massa magra. Então não há esse papo de quero usar pouquinho para inibir pouco o meu eixo e ter algum ganho, quando na verdade você poderia muito bem inibir seu eixo e isso ser não satisfatório. E isso não seria proveitoso, não haveria ganhos. O que nos traz mais uma reflexão interessante sobre aqueles caras que querem só utilizar o oxandrolone em dose baixinha, 20, 30mg. Esse estudo corrobora que seria contraproducente novamente e que não seria interessante, já que os ganhos não seriam satisfatórios e muito pelo contrário, você poderia até perder o que você já tem. E agora vamos aos colaterais. Bem, a gente sabe que os androgênicos são capazes de estimular a produção de EPO e assim dando uma série de... Bem, e agora vamos aos colaterais. A gente sabe que os androgênicos são capazes de induzir a produção de EPO, o qual esse estimula a nossa medula a produzir as células de linhagem vermelha, ou seja, as hemácias, e assim dando o tão famoso aumento de hematócrito e que está altamente relacionado a diversos acidentes cardiovasculares e entre outros colaterais. E entre outros riscos cardíacos, como por exemplo o aumento da pressão arterial. Outra coisa extremamente perceptível nesse estudo foi a supressão do HDL, que é o colesterol bom. Então, essa sua supressão também foi dose dependente. Então, quanto maior a dose, maior era a supressão do HDL. E quanto ao famoso SHBG? Pois bem, até a dosagem de 125mg ele não se alterou de maneira significativa, mas a partir da dosagem de 300mg a sua supressão foi dose dependente, sendo na de 300 uma e na de 600mg ainda menor. Mas a gente sabe que essa supressão de SHBG não é na verdade tão significativa assim relacionando a ganhos, e isso não se torna uma coisa tão relevante, já que a gente sabe que mesmo a testosterona ligada ao SHBG, ela é capaz de exercer ação no nosso organismo. Outra coisa interessante para se falar sobre isso é que a dosagem de 120mg
trouxe ganhos os quais a gente não esperaria, ganhos muito acima da média. E por que isso aconteceu? A dosagem de 125mg, sendo uma dosagem muito próxima do fisiológico, levou a ganhos muito acima da média por uma simples questão. No pico plasmático, provavelmente essa testosterona ela passou de dosagem fisiológica e provavelmente bateu ali por volta de suas 1.200, 1.300 nanogramas por decilitro. Pois bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa relação dose-response da testosterona. O quanto que você pode esperar de ganho com certa dosagem. Agradeço a sua atenção até aqui e espero que você acompanhe os próximos episódios. Pessoal, algo que eu esqueci de mencionar é que esses ganhos, obviamente, eles vão depender do seu fator genético. Apesar de que você pode se guiar sim pelo estudo para ter uma ideia de quanto você poderia ganhar ali com a testosterona, obviamente isso vai depender única e exclusivamente da sua genética. Apesar de servir como um guia, o estudo vai depender muito do quanto sua genética é permissiva, da sua densidade de receptor por secção muscular. Tudo isso influencia no quanto você ganha. Dieta, o quão pesado você treina, tudo isso vai influenciar. E essa é, obviamente, mais uma razão para você dar tudo de si e independer de fatores ergogênicos, como, por exemplo, os esteroides anabolizantes. E agora sim eu me despeço e agradeço a presença por ter assistido o vídeo. Muito obrigado.